noite! Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Hoje, então, vamos começar o estudo panorâmico do Novo Testamento e começaremos pelos 4 evangelhos que são Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu, Joyce, e meu marido Roberto Carlos estaremos junto de vocês nessa jornada. Graça e paz para todos que estão nos assistindo hoje aqui. E eu quero falar para vocês o seguinte: a nossa temática vai abordar o objetivo de cada evangelho, quem escreveu e algumas particularidades de cada evangelho. Bom, lembrando que se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever neste canal. Ativa o sininho para receber as nossas notificações. E compartilhe este vídeo com seus amigos para que muitas pessoas possam ter o conhecimento da verdade bíblica. Amém, porque isso sim está na Bíblia. Evangelho significa boas notícias e, neste caso, boas novas de salvação. Bom, historicamente falando, o Evangelho de Jesus Cristo ele era uma tradição oral. Ele era passado de boca em boca, pregado pelos discípulos, até que então ele chega a ser registrado em 4 livros. Tais livros contam quem é Jesus, como ele veio ao mundo, para que ele veio ao mundo, quais obras ele fez como homem aqui na terra e como ele divinamente resgatou a humanidade da morte eterna. Mostra que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Sim, os evangelhos foram escritos nos anos posteriores à morte e ressurreição de Jesus Cristo, mas ainda dentro do 1º século. Foram escritos em grego, porque era a língua dominante da época e a intenção era que essa mensagem fosse entendida por todos. Evangelhos sinóticos. Sinótico significa mesma ótica. São os evangelhos Mateus, Marcos e Lucas. E assim são chamados, pois foram escritos com uma mesma fonte, uma mesma ótica. E isso explica o fato de serem tão parecidos, contando quase que as mesmas histórias ocorridas com Jesus. Isso, vamos então agora entrar um pouquinho mais no Evangelho de Mateus. Ele foi escrito aproximadamente entre o ano de 60 e 65 depois de Cristo. Interessante que Mateus foi um discípulo de Jesus. Ele conviveu com Jesus, ele andou com Jesus, ele foi testemunha ocular e ele escreve sobre aquilo que ele viveu. Sua escrita é bastante particular, pois o seu foco é alcançar os judeus de sua época. Ele busca mostrar a divindade de Jesus para os próprios judeus. Ele fala de um homem que é o Messias, prometido e rei. Tá, mas como é que ele faz isso, Beto? Ele demonstra que os acontecimentos da vida de Jesus são o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Amor, vamos falar sobre o Evangelho de Marcos? Claro, querido, vamos sim. O Evangelho de Marcos foi escrito no período entre 55 e 65 depois de Cristo. Marcos ele documenta a vida de Jesus, porém ele escreve de uma forma mais simples, porque o seu objetivo é alcançar mais especificamente os gentios, ou seja, os não-judeus. Assim ele mostra que a necessidade de conhecer a Jesus Cristo é universal. Marcos revela em seu livro mais a ação de Jesus e não só a sua história. Ele tem um desejo de mostrar aquilo que Jesus fez como servo, sofredor, que veio ao mundo se entregar em resgate da humanidade. O autor não é um dos 12 discípulos e apóstolos de Jesus. Sim, mas ele conheceu e conviveu com Jesus. Seu nome era João Marcos, sobrinho de Barnabé. Ele era provavelmente um dos 70 discípulos escolhidos mais tarde por Jesus para anunciar o Evangelho e pregar as boas novas da salvação. Estudar a palavra do Senhor é sempre um motivo de grande alegria para nós. E assim sendo, nós vamos seguir para o Evangelho de Lucas, que foi escrito aproximadamente em 60 depois de Cristo pelo próprio Lucas. Lucas era um médico gentio, aliás, o único autor gentio conhecido no Novo Testamento. Era amigo íntimo de Paulo e não conviveu com Jesus, mas ele atua como um jornalista ou um historiador ao buscar os fatos sobre a vida de Jesus. Tanto é que ele é o único dos escritores dos evangelhos que se preocupa com a ordem cronológica dos eventos. Sua preocupação com a veracidade dos fatos é tão grande
que ele vai atrás das pessoas que conviveram com Jesus e foram testemunhas oculares da vida de Cristo. É verdade. Lucas também é o autor do livro de Atos dos Apóstolos, que nós vamos estudar na semana que vem. E vem a ser uma continuação, é como que uma continuação desse livro de Lucas. Ele apresenta então Jesus como um homem perfeito, sem pecado, sem mácula, que veio em resgate da humanidade. Sigamos então para o Evangelho de João, o último dos evangelhos. João, conhecido como o discípulo amado de Jesus, né? Ele não faz parte dos evangelhos sinóticos, pois ele tem uma outra ótica, uma outra forma de narrar a história de Jesus. Foi o último evangelho a ser escrito, provavelmente, entre 85 e 90 depois de Cristo, antes de ser exilado na ilha de Patmos. A diferença dele para os outros evangelhos é que ele tem um enfoque teológico denso, uma vez que busca comprovar que Jesus é o Filho de Deus e que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Jesus é Deus. Aleluia! O foco de João não está no ocorrido em si, mas na fala de Jesus durante os acontecimentos. Ele mostra, por exemplo, Jesus a sua conversa com Nicodemos, a mulher de Samaria, com os judeus na festa dos tabernáculos, dentre outros. João extrai a essência da divindade de Jesus. Isso fica muito claro lá no início mesmo do seu livro, do seu evangelho. Lá no capítulo 1, eu vou ler aqui para vocês os versos 1, 2, 3, 4 e 5, que diz assim: No princípio era o verbo, a palavra, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem. Lindo, né? Maravilhoso. Esse é o nosso Deus. E assim nós encerramos o estudo panorâmico dos evangelhos. E na próxima semana, então, como eu já falei, estudaremos o livro de Atos dos Apóstolos. Ok. Se você ainda não assistiu aos estudos anteriores a este, aqui embaixo deixamos 2 sugestões de vídeo para que você possa acessar. Tá certo, gente. Até a próxima semana. E que Deus te abençoe. Amém. Amém.